Legal, então, vamos falar agora sobre o que a gente pode fazer, né? Nós temos aqui uma estrutura que fala de uma planta, que é a nossa classe mais genérica, e eu tenho os tipos de plantas que eu posso ter na minha floresta. Eu tenho lá uma árvore, uma planta carnívora e uma flor. Então, são os três tipos de plantas que eu posso ter na minha floresta. E aí vem algumas perguntas, né? Então, se eu for, por exemplo, trabalhar aqui na minha floresta, a gente viu que a gente pode criar uma árvore, uma flor ou uma planta carnívora. Foi o que a gente trabalhou em cima. Ele está fazendo as implementações, desculpa, está fazendo as implementações, a gente não terminou esse código, a implementação dele, das listagens, né? Mas isso daqui é o que me interessa. Nesse momento, olha só que coisa mais absurda a gente tem. Aqui, eu estou colocando para ele adicionar árvore, flor e planta carnívora. Beleza. Que são exatamente as três classes filhas de planta. Isso daqui a gente já viu, as três classes filhas de planta. Só que nada me impede de eu ir lá e criar uma planta, que nem a gente está fazendo aqui, né? Então, eu posso vir aqui e instanciar uma planta. Eu criei um objeto P do tipo planta. Mas P do tipo planta. E se eu tivesse a restrição de ser plantas do tipo árvore, carnívora e flor? Eu poderia criar, sei lá, qualquer outro tipo de planta, planta aquática, por exemplo. Posso. Eu posso criar uma planta aquática. E aí sai fora do contexto das coisas que são permitidas. E aí é o problema. E é isso que eu queria falar com vocês. Às vezes ocorre que a gente não quer deixar criar uma classe a partir da nossa superclasse. A gente só quer criar objetos, não queremos criar objetos, perdão, né? Objetos a partir da nossa superclasse. A gente só quer criar objetos a partir das subclasses. E aí, isso daí, às vezes, é uma necessidade, é comum acontecer isso daí. Eu não quero que isso daqui possa ocorrer. Eu não quero permitir isso daqui. E aí vem uma pergunta: como que eu posso fazer para isso daqui não ocorrer, né? Aí eu já imagino assim, a gente deve estar trabalhando com alguma coisa de visibilidade, né? E aí você fala, pode ser, visibilidade é algo que me interessa. Porque se eu for imaginar, eu mudando a visibilidade, pode ser que isso daí restrinja alguma coisa. Vamos seguir com a ideia da visibilidade primeiro, então. Vamos fazer experimentações, né? Vamos experimentar. Aqui está a nossa classe que representa uma planta. Beleza. A gente tem aqui um construtor. Esse construtor não é o construtor padrão, a gente já passa parâmetros para ele. E ele é público. E a minha classe aqui também é pública. Se eu mudar esse construtor de público para privado, será que muda alguma coisa? Será que eu vou deixar de poder criar objetos? Porque é o construtor que cria uma nova instância, né? Porque é new ele. Vou fazer essa experimentação. Vou colocar aqui, ó, private. Pode fazer isso? Compila. Pode. Isso daqui é algo possível. Então, isso daqui é algo totalmente possível. E aí você fala assim, é possível. Não é porque é possível que a gente deve de fazer. Então, isso daí já é uma coisa que a gente já manja, né? Não é porque é possível que eu deva de fazer. Então, é uma característica muito normal a gente fazer algumas experimentações. Hoje a gente fez essa experimentação. Vou compilar esse cara daqui. Compilei. Bem, tá tudo certo. Vou compilar esse usa planta daqui que instancia um new planta passando. Aí, nesse momento aqui, a gente tem um problema de visibilidade. Ele não deixa eu instanciar uma nova planta. Aí você fala assim, beleza, agora eu não posso criar objetos a partir desse negócio daqui. Então é isso daí a solução desse problema. Vamos ver o que a gente pode fazer. Será que se eu chamar o construtor padrão, ele vai funcionar?
Então, se eu pegar e fizer isso daqui, né? Estou chamando o construtor padrão, né? Que não tem nada que difere. Compilo. E aí agora ele diz que não conhece esse construtor padrão. Realmente, não conhece. Aí você fala, mas o construtor padrão não é colocado quando a gente não declara o construtor? Sim, só que a gente declarou um construtor. A partir do momento que a gente declarou um construtor, a gente tem o que de característica? Não tem mais o construtor padrão criado automaticamente pela Java Virtual Machine. Sim. Então, quer dizer que a gente está protegido aqui de alguma forma. Eu não consigo criar objetos nem desse jeito e nem desse jeito. É uma boa saída. Bem bacana. Parece que solucionou o problema. Mas será que solucionou todos os nossos problemas ou gerou outros, né? Vamos ver agora as classes filhas. Então, a gente tem como classe filha a árvore. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na árvore, né? Só vou tirar aqui de baixo essa mensagem. A árvore, ela faz chamada ao construtor da superclasse. Vamos ver o que acontece aqui. Eu compilo e ele não consegue mexer com esse cara. Aí você fala assim, ele não consegue mexer na classe filha? Não, porque o método está privado, ele só é enxergado dentro da própria classe. A gente conhece uma saída, né? A gente sabe de uma saída. E se esse cara aqui deixar de ser privado e virar protegido? Protected. Compilei esse cara daqui. Beleza, aqui deu certo. Vamos ver se ele cria aqui, né? Continua dando erro nesse cara. Se a gente tentar aqui, só para ter objetos diferentes, né? Opa, olha, olha. Ele criou o objeto, então ele cria um objeto aqui. Olha lá, ele criou um objeto. Então não soluciona meu problema. Então mudar a visibilidade do construtor na classe inicial, na classe super de uma herança, não resolve o meu problema. E se eu mudar a visibilidade da classe? Também não vai mexer, né? Não vai ser funcional nada disso. Esse é um problema clássico que a gente tem, né? E você tentar restringir a instanciação. Isso daí dá trabalho. E assim, é uma coisa absurda, né? Você tentou mexer na visibilidade do construtor, você viu que realmente, num primeiro momento, diminuindo ao máximo, ela funcionou, mas quando foi mais para frente, né, quando a gente veio aqui para a árvore, na hora que a gente compilar esse cara aqui com Protect, funciona, mas ele permite criar objetos. E aí, por que que ele permite criar objetos? Porque a visibilidade protegida fala que qualquer coisa que seja filha. E aqui está na mesma pasta, então tem essa visibilidade. E aí não dá certo isso aqui para gente, não ficou legal. E aí eu começo a ter problema, dá até aquela coceirinha assim, e agora, José, o que eu faço para resolver esse problema? Bem, é mais tranquilo do que a gente imagina, né? Porque quando a gente cria uma classe, e essa classe a gente não deseja que ela possa gerar objetos, a gente tem como mudar algumas características dela e ela faz isso daí acontecer e não usou o barraco, né, do restante das coisas. Então, a primeira coisa que eu imaginei aqui foi, e se eu mudasse o tipo dessa classe? Então, eu sei que classes podem gerar objetos. Aí eu falo, sim, classes podem gerar objetos. Mas tem alguns outros tipos de classes que não podem gerar objetos. E isso daí é interessante para a gente. Por exemplo, se eu colocar aqui abstract, dizendo que ela é uma classe abstrata, confia no pai, vem comigo, depois a gente pensa em discutir sobre o ser abstrato ou não, mas vamos colocar aqui
palavrinha mágica abstract, eu compilo. Na hora que eu compilo, funciona a compilação, a classe está de boa. Na hora que eu venho aqui em árvore, deixa eu ver só aqui se a gente colocou, vou colocar aqui público, né? Não vou nem mexer, tá lá, public, só coloquei abstrato aqui em cima. Eu venho aqui na minha árvore, agora eu compilo e funciona. Aí você fala, mas com protegido lá estava funcionando. Sim. E eu volto agora aqui. E a gente vai tentar compilar esse cara. E aí ele dá um erro para a gente. Legal. Planta é abstrata. Não pode ser inicializada. Classes abstratas não podem gerar objetos. Voilá! Classes abstratas não podem gerar objetos. E aí é legal, porque agora a gente tem essa característica que a gente pode utilizar. Então, classes abstratas não podem gerar objetos. Se elas não podem gerar objetos, eu acabei de proteger a minha classe que eu usei para reunir as informações, né? A gente criou a planta para poder juntar, na verdade, árvore, carnívora e flor, né? A gente criou planta porque é algo em comum entre elas. Aí a gente colocou lá uma superclasse por conta disso. Aí a gente usou a técnica da herança para a gente poder criar o tal do polimorfismo, para a gente poder armazenar num único local, que é a nossa floresta, qualquer tipo de planta, sendo ela árvore carnívora ou, se não, uma flor. E isso daí é uma coisa muito interessante. A partir de agora, eu não consigo criar objetos a partir da minha planta. E aí você fala assim, se eu não consigo gerar objetos a partir de planta, eu vou lá na floresta, vamos dar uma olhada na floresta. Aí você fala assim, olha, eu declaro um array de planta. Vai dar pau. Com certeza vai dar pau. E aí a gente viu aqui que a gente declarou um array de planta. Não tem outro lugar que a gente declare planta. Então eu compilo. Mas ele compilou? Sim. O array, eu só estou falando que eu estou criando uma variável que vai ter aqui 10.000 espaços, e nesses 10.000 espaços, cada um deles vai armazenar uma planta. Mas, em nenhum lugar do nosso código, a gente colocou para ele guardar uma planta. A gente colocou para ele guardar uma árvore, para guardar uma flor e para guardar uma planta carnívora. Ou seja, ele está utilizando a técnica do polimorfismo, não permite eu criar objetos do tipo planta. Aí fala assim, pô, mas array é objeto. Mas ele ainda não ocorreu a instanciação. Então, você declarou uma estrutura que gerará um objeto lista para você do tipo conjunto de dados, né? Do tipo planta, mas você não está instanciando planta. Você em nenhum momento vai fazer um new planta. E por que você não vai fazer isso? Primeiro, porque a gente mudou para uma classe abstrata. Classes abstratas não instanciam objetos. Se ela não pode instanciar objeto, então ela é uma classe agrupadora, uma classe modelo. Isso. Normalmente é essa a ideia de uma classe abstrata. Você vai criar ela para ela ser aprimorada lá por outra, ser utilizada por outra, não para ser criado objetos a partir dela. Essa é a grande sacada de uma classe abstrata. Você vai usar ela, vai montar ela todinha normal, como se fosse uma classe comum, porém você não quer criar objetos a partir dela. Abstract. Ela vai virar um modelo. Então, a partir do momento que você transforma ela no modelo, ela tem que ser implementada por outro, pode ser por herança. Herança implementa através de uma classe abstrata, pode ser herdada, né? Então, posso fazer a implementação dessa classe através de uma herança. E aí, com uma herança, eu posso muito bem aprimorar ela e eu construo, arrumo, faço o restante das coisas que são necessárias para poder utilizar. E essa pegada é muito interessante, é muito útil para a gente. Por quê? Porque agora eu protejo contra a criação do nosso tipo mais primitivo, que no nosso caso é planta.
Se eu tivesse lá um cara querendo criar agora uma planta genérica qualquer e cadastrar essa planta genérica e essa planta não se encaixasse em árvore carnívora ou flor, né? Se não se encaixar em nenhuma dessas três, a gente poderia sim ter aqui um cara querendo criar um objeto do tipo planta. Agora não pode. Então a gente consegue restringir. Se você for imaginar, por exemplo, cadastro de pessoas é uma coisa legal. A gente pode criar uma pessoa e essa pessoa ela não pode gerar objetos porque a pessoa é algo genérico. Pessoa. O que tem pessoa? Ah, tem nome, tem documento, tem endereço. Você monta a estrutura básica. Só que você tem uma pessoa que é teu funcionário, tem uma pessoa que é teu fornecedor, uma pessoa que é o responsável técnico. Você pode ir criando pessoas, né, derivadas dessa pessoa, que herdam as características dela. E aí, essa sim, você faz com que ela possa gerar objetos. Mas a pessoa por si só, ela é muito abstrata, muito genérica, e ela não é uma pessoa específica, é uma pessoa que você não tem perfil definido. E se não tem perfil definido, você não pode colocá-la dentro do teu sistema, talvez por uma regra de negócio, porque se uma pessoa não tem um perfil definido, ela não tem como acessar alguma coisa dentro do teu sistema. Ela tem que ter um perfil. Por exemplo, imaginando uma instituição de ensino, ela tem que ser ou um funcionário, ou um docente, ou um aluno. Se ela for simplesmente uma pessoa, ela não tem o porquê ser criada ali. Eu preciso ter um vínculo que me especifique o que essa pessoa é. Essa pessoa deixou de ser simplesmente um cidadão comum e virou um aluno da minha instituição. Um aluno da minha instituição tem uma característica importante que é o guarda histórico escolar, número de matrícula, disciplinas que ele vai cursar, curso que ele passou, nota que ele tirou no vestibular. Ah, ele é uma pessoa comum. Uma pessoa comum não faz parte da minha instituição, por exemplo, ela não é um funcionário. Se ela é um funcionário, ela tem algumas características. Por exemplo, o funcionário tem carga horária, lotação, salário. E aí, por exemplo, se ela é um funcionário do tipo professor, além de tudo isso, ela ainda pode ter, por exemplo, disciplinas que leciona. Para quais cursos leciona? Lotado em que departamento? Então, a gente pode agora imaginar que a gente consegue fazer especializações. O abstrato quer dizer que ela não tem uma função definida para a gente. Então, guarde isso daí como uma referência quando utilizar abstrato. Você viu que eu só vim colocar o tal do abstrato depois. Por quê? Porque eu queria mostrar toda a utilização. E agora a gente descobriu que, da forma com que a gente montou, eu posso transformar, por exemplo, planta em abstrato. Não quero dizer que seja esse o objetivo do exercício, mas a gente tem um exercício lá de uma padaria que ele poderia ser utilizado, aonde o meu produto pode ser abstrato, forçando eu instanciar um objeto do tipo pão, doce ou frios, né? Ou frio, né? Um desses três eu poderia instanciar. Aí está a pegada. E aí a gente pode fazer para ele não criar um produto genérico qualquer. Ah, eu vou pegar agora, colocar ali, eu vou vender na minha padaria um Ford GT 5.200. Nem sei se existe, estou chutando. Aí você fala assim, pode, porque é um produto. Ah, eu quero vender agora a vacina X do laboratório Y contra a Covid. Pode vender? Pode, só cadastrar. É um produto. Agora, se você transformar o produto em abstrato, você vai ter que cadastrar características de um pão, cadastrar características de um doce, cadastrar as características de um frio, para poder fazer a venda. Agora você está dando tipagem para algo que estava muito aberto, muito genérico. E isso daí se torna bem interessante. Se torna uma característica bem legal que a gente pode utilizar para fazer as nossas classes. Fica então a dica do uso do abstract para você criar classes genéricas que não instanciam objetos. Então, a classe abstrata é uma classe que a gente cria ela para ser genérica e ela não permite a instanciação de objetos, mas você pode herdar dela. Então, você pode fazer uma herança com ela e aí você pode utilizar. Você pode utilizá-la no polimorfismo, sem problema nenhum. Ela só não cria objetos. Então,
Tá aí a grande sacada e a grande brincadeira interessante do dia. Fica aí esse registro do abstract.